João capítulo 4, verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. E geralmente nós ensaiamos para ministrar o louvor, mas ontem não foi possível. E nós não sabíamos o que íamos cantar hoje. E eu me debrucei na palavra. Essa semana foi uma semana muito corrida. Muito corrida. E o tempo que eu tive, eu procurei meditar na palavra. E não foi muito tempo. Foi pouco tempo. Coisa que eu também não costumo fazer. Mas é o Espírito quem direciona todas as coisas. E o Senhor me entregou essa palavra. E quando nós começamos a ministrar o louvor, aliás, quando eu cheguei, o Pedro perguntou para mim sobre as canções, eu olhei, aqui eu já tinha entregado as canções, eu olhei e nós íamos cantar em espírito e em verdade. Como se não bastasse, ela pega a palavra e abre em João capítulo 4 e lê a passagem da mulher de Samaria. Se não for Deus quem está aqui, eu não sei quem é. Porque o Senhor quer que nós entendamos a profundidade e o poder da adoração. O poder da adoração. Como a Érica falou, a adoração não se restringe a estarmos reunidos num domingo, cantando 3 ou 4 canções de louvor ao Senhor. Adoração não se restringe a quando estamos no secreto e falamos palavras de adoração ao Senhor. Adoração não se restringe quando nós vamos num show gospel. A adoração não está restrita a colocar louvores no rádio enquanto nós lavamos a louça, ou então enquanto nós viajamos. A adoração é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. E estilo de vida fala de todas as áreas da nossa vida. Todas. O que adora ao Senhor, através das nossas vidas, precisa ser compreendido como todas as coisas. Quando nós vamos sair, nós escolhemos uma roupa.
E a sua roupa precisa adorar o Senhor. A sua roupa precisa adorar o Senhor. Sabe o que a palavra fala? A palavra fala, Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus está me orientando a negar-me a mim mesmo para segui-lo, tomar a minha cruz e segui-lo, quando eu coloco uma roupa que vai chamar a atenção, eu estou negando a mim mesmo. Por isso, olhe no espelho antes de sair, pergunte para o Espírito Santo se essa roupa é decente para você sair. Eu não estou falando só para as mulheres não, viu? Não estou falando só para as mulheres. Também estou falando para os homens. A adoração compreende todas as áreas da nossa vida, 24 horas por dia, porque é um estilo de vida. Nós temos vários e vários estilos de vida. Nós temos os hippies, nós temos os ciganos, nós temos os... O que mais? Me ajuda aí. Hã? Surfista? Hã? Fitness? Skatista? Enfim. Mas todos foram formados e criados para adorar o Senhor. Todos. Por isso que nós precisamos adotar esse estilo de vida. Nós precisamos adotar esse estilo de vida. E aí nós não vamos mais fazer separação. Eu vou no culto para adorar a Deus. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para entregar adoração ao Senhor. Mas esse é um momento, diga-se de passagem, especial, que nós nos reunimos como igreja e todos em comunhão elevamos a nossa adoração ao Senhor. Mas o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Chegou um momento, nesses 3 anos de Identidade Church, que o Espírito ministrou aos nossos corações, e eu conversando com a Gesa, nós entendemos que nós deveríamos chamar as famílias para conversar, para ter tempo de conversa, tempo de mesa. E aí, às vezes a gente chama alguém para conversar, a pessoa estranha. Assim, a gente chamar você para conversar só porque a gente quer cuidar de você. Porque o que o Espírito ministrou aos nossos corações é que a igreja estava vivendo uma superficialidade no que se diz respeito à adoração. Porque todos os domingos nós nos reunimos, as mãos levantadas, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu dou minha vida, eu gasto a minha vida pelo Senhor. Mas dentro das casas não era essa a realidade que estava acontecendo. Então nós começamos a estranhar, porque nós olhávamos no momento em que nós estávamos conversando e a gente falava: uau, mas essa família é aquela família que estava domingo dançando no culto. Então, adorar em espírito e em verdade em uma reunião como essa é gostoso, é fácil, é prazeroso, e nós até conseguimos dar um sorriso. Mas adorar em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, que muitas vezes não são dificuldades de fora, são mais dificuldades de dentro de nós. E nós costumamos viver com a síndrome adâmica, que quando nós temos alguma dificuldade, a gente já fala que é o outro. Ah, mas eu só estou assim porque minha esposa fez aquilo. Eu só fiz isso porque o meu marido falou aquela coisa. Ah, mas isso aconteceu porque a culpa foi sua. Porque quando Deus perguntou para Adão, Adão falou: foi a Eva. Quando Deus perguntou para Eva, Eva falou: foi a serpente. E um foi passando para o outro. E enquanto nós não assumirmos a nossa identidade de adoradores, filhos de Deus, adoradores do Senhor, nós vamos viver a síndrome adâmica.
que nos coloca sempre no lugar de vítima, nos coloca sempre no lugar daqueles daqueles que são os coitados, e nós não somos coitados, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, nós somos filhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então a adoração precisa ser algo em nós que é expressado 24 horas por dia. Como tem sido as suas atitudes no dia a dia, como tem sido os seus pensamentos, como tem sido as suas palavras, como tem sido as suas vestes, como tem sido. Adore o Senhor em todo tempo. E a palavra de Deus nos ensina como adorar ao Senhor. Filipenses 4:8, Paulo fala aos filipenses como adorar ao Senhor com os pensamentos. Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for honesto, tudo que for louvável, nisso pensai. É assim que nós adoramos ao Senhor, com os nossos pensamentos. Tiago nos ensina a adorar com a nossa língua, com a nossa boca, com a nossa fala. E nós vamos encontrar direcionamentos e instruções a respeito do poder que tem as nossas palavras. Mas Tiago fala: seja tardio para falar, tardio para se irar, seja pronto para ouvir. Nós precisamos adotar esse estilo de vida. Nós precisamos adotar esse estilo de vida. Há uma palavra em hebraico, né? E eu já falei sobre ela aqui, mas eu quero relembrar. Avodá. Avodá significa adoração, mas ela também tem o significado de trabalho. Por isso, quando você entende a essência da adoração, você entende que enquanto você está no culto, você está adorando, mas enquanto você está trabalhando, você também está adorando. É o tempo todo. É o tempo todo prestando adoração ao Senhor. É o tempo todo entregando a sua adoração ao Senhor. Nós vamos encontrar lá em Gênesis 22 a história de Abraão e Isaac, quando Deus pede Isaac em sacrifício, e ele fala para o seu servo: servo, fica aqui embaixo que eu vou subir com o menino e vou oferecer um sacrifício em adoração ao Senhor. Por isso a adoração é sacrificar, em uma oferta de sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para que a adoração seja verdadeira em nós. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para que nós venhamos a adorar o Senhor. Muitos de nós falávamos muito palavrão, mas à medida em que nós vamos conhecendo ao Senhor e nós vamos entendendo a santidade do Senhor, Ele vai nos purificando, e isso já não nos cabe mais. E há outras coisas além disso que nós vamos buscando ao Senhor, e Ele vai nos purificando e vai fazendo com que essas coisas sejam tiradas de nós. Mas há outras coisas que não são tão explícitas assim, como um palavrão, por exemplo, que nós praticamos e achamos que está tudo bem, que nós praticamos e achamos que não tem problema, que nós praticamos e achamos que é normal. Para quem quer ter uma vida de adoração e prestar adoração ao Senhor em espírito e em verdade, vai precisar abrir mão de algumas coisas. Então que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração e convença você e eu daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, que não está adorando ao Senhor em espírito e em verdade.
aquilo que nós precisamos mudar no nosso interior, no nosso ser, no nosso dia a dia, nas práticas cotidianas que não adoram ao Senhor. Porque se a nossa vida foi feita para adorar ao Senhor, ela é uma adoração ininterrupta, ela não para, é o tempo todo. Então, o tempo todo nós precisamos estar conectados com Ele, entendendo o que Ele quer e como Ele quer ser adorado. Nós precisamos entender a profundidade da adoração. E o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós adoramos o Senhor em espírito, nós estamos adorando na perfeição da forma que Ele nos criou. Quando nós adoramos o Pai em espírito, nós estamos devolvendo a Ele, em forma de adoração, com gratidão no coração, tudo aquilo que Ele já realizou por nós. O Senhor Jesus fez uma obra suficiente na cruz do Calvário. Ele se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida eterna. E ainda nos entrega vida em abundância. Então tudo que Jesus, ou a maior obra que Jesus poderia fazer, Ele fez. Porque mesmo sendo Deus, como diz o texto, não usurpou ser igual a Deus. Antes, se esvaziou de si mesmo. Tomou forma de homem. E foi para uma cruz. E morreu por nós. Então, a obra maravilhosa de salvação na cruz do Calvário, ela nos dá acesso aos céus. E a partir dessa obra, nós então vivemos nessa terra. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, vivemos nessa terra uma vida que adora o Senhor. Uma vida que adora o Senhor é uma vida que se preocupa com o outro. Uma vida que toma cuidado com o outro. Uma vida que ama o outro, que olha para o outro. Por que eu comecei falando de roupa aqui? Não sei, o Espírito Santo ministrando. Mas eu entendo que se há alguém que tem uma dificuldade e precisa de libertação na área sexual, ela vai ter dificuldade quando, vamos falar um homem, vai ter dificuldade quando uma mulher coloca uma roupa que chama atenção. E se essa mulher que coloca uma roupa que chama atenção, ela entendeu que a vida dela é para adorar o Senhor, ela não vai ser pedra de tropeço para a vida do outro. E em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. A vida é minha, a vida não é mais sua a partir do momento que você entregou para Jesus. Eu vivo do jeito que eu quiser, você não vive mais do jeito que você quer, se você de fato entregou sua vida para Jesus. Ninguém tem nada a ver com isso. A sua vida não é mais sua. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu preciso ser bom mordomo desse corpo que não me pertence mais, dessa alma que não é minha, desse espírito que me foi soprado. Então, adorar a Deus em espírito é adorar em perfeição, porque o espírito está pronto. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha pessoas perfeitas, porque Ele nos vê como espírito. Nós somos seres espirituais. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é a carne? A carne é o corpo e a alma. É a carcaça e é a sede das nossas emoções. É a parte que a gente consegue tocar, mas é também aonde estão guardadas as nossas emoções, o nosso intelecto, os nossos desejos, que é a alma. Quando nós nos convertemos, o que se converte não é o espírito que está pronto e foi soprado em nossas narinas. O que se converte é a alma. Por quê?
Porque agora ela se torna submissa ao Espírito que está pronto. Quando nós recebemos o Espírito desde quando nós o recebemos, ele precisa governar sobre a alma. Mas por causa da queda de Adão, que tinha a ordem de Deus para dominar sobre todas as coisas, nós temos dificuldade em governar as nossas emoções. Então nós precisamos voltar para a origem, voltar para o Senhor, para que, fortalecendo o nosso espírito e andando alinhado com Ele, nós possamos governar as nossas emoções. E governar as nossas emoções é uma forma de adorar ao Senhor. É uma forma de adorar ao Senhor. Porque emoções desgovernadas, elas vão causar problemas. Nós seremos inconsequentes em algumas situações. Falaremos coisas que não deveríamos. Não vamos ter autogoverno, não vamos cuidar com sabedoria das nossas emoções. Mas pastor, eu estou passando por um momento muito difícil, estou depressivo, estou com síndrome do pânico, estou com ansiedade, eu tenho crise de ansiedade. Busca ao Senhor. Porque antes de Paulo falar sobre os pensamentos, no verso 8 de Filipenses 4, no verso 6 ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem os seus pedidos a Deus, com orações, súplicas, com ações de graças. E o verso 7 fala o quê? E a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, como eu venço os problemas das emoções, para que eu me torne um adorador que adora em espírito? Através de uma vida entregue ao Senhor em oração. Orações, súplicas com ações de graças, reconhecendo o Senhor que faz e fez tudo por nós, mas continua fazendo uma obra maravilhosa na nossa vida. Então entenda, não há separação. Você é um aqui e lá fora. Não tem como você ser um aqui e outro lá fora. Se você está sendo um aqui e outro lá fora, é porque você está tendo desvio de caráter. E a palavra de Deus fala que nós precisamos ter o caráter parecido ou conforme o caráter de Cristo. Precisamos deixá-lo moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Somos apenas um. E quando adoramos aqui, também adoramos lá e acolá. Nós não podemos mudar o nosso caráter de adoradores, a nossa essência de adoradores, que adoram em espírito, por causa de situações exteriores. Por quê? Porque aquele que é adorador e que adora em espírito, ele permite que o Senhor mude o seu interior. Como Jesus falou para aquela mulher no poço de Jacó: se você quiser, dentro de você vai jorrar um rio de águas vivas. De dentro de você vai jorrar um rio de águas vivas. É uma fonte inesgotável de tudo que nós necessitamos para adorá-lo em espírito e em verdade. É uma fonte que jorra e que nós não precisaremos mais procurar em outros lugares. Como ela falou, eu não vou precisar voltar aqui. Aí ela foi contar para as outras pessoas: será que ele é o Cristo? Ele falou coisas sobre mim. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele fala coisas sobre nós. Por quê? Porque Ele nos conhece. E não adianta eu querer enganar as pessoas. Não adianta eu querer enganar o meu irmão. Não adianta eu querer enganar o pastor. Não adianta eu querer... Quem você quer enganar? Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele conhece você. Foi Ele que te formou. Foi Ele que te fez. Então, da mesma forma que você vem aqui e você adora, continue adorando. Continue adorando. Às vezes nós estamos num lugar público e aí a gente fala alguma coisa, lança uma palavra profética, dá uma palavra para alguém, ou eu falo alguma coisa para a Gesa, ela já ergue a mão. Glória a Deus, amém, aleluia. Ô Gesa, abaixa essa mão.
Por quê? Porque nós somos um só. Aqui ou em qualquer lugar que seja, nós vamos adorar a Deus em espírito. Nós vamos adorar a Deus em espírito. Adotar esse estilo de vida vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque agora eu quero que você entenda o poder da adoração. Porque não é adorar a Deus só porque Ele me fez para adorá-lo, mas é entender que a adoração tem poder. E quando eu adoro, muitas coisas acontecem no mundo espiritual. Você sabia que o inimigo das nossas almas, ele levanta todos os dias um plano contra a sua vida? Ele lança estratégias contra a sua vida todos os dias. E a palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele é o Deus que nos dá o livramento, Ele é o Deus que nos dá a proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Há uma proteção, um livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer. Há livramento do Senhor todos os dias, mesmo que você não saiba. Você não está nem sabendo, mas o Senhor está te dando livramento. Se não for o Senhor dos exércitos, se não for o Senhor dos exércitos, nós não estaríamos aqui. Mas todas essas estratégias são vencidas através da adoração. Por isso que a sua vida de adoração vai te garantir vitória. A sua vida de adoração vai garantir vitória. Paulo e Silas estavam na prisão. Foram presos. E era meia-noite. Eles oravam e adoravam. Eles oravam e adoravam. Eles oravam e adoravam. Mas eles não adoravam porque, vamos cantar uma música aqui para acontecer alguma coisa, vamos cantar uma canção aqui, vamos cantar um louvor, sabe aquele louvor? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos cantar, Silas? Vamos cantar esse? Não, pega a sua playlist aí, Paulo, vamos ver o que a gente pode cantar. Não, abre o Spotify, eu não paguei o Spotify, então vamos ver aí, vamos dar um jeito. Não. O estilo de vida de Paulo e Silas era o estilo de vida que adorava ao Senhor em todo o tempo. Eles só estavam continuando a fazer aquilo que eles faziam 24 horas por dia. E quando eles estavam adorando, as cadeias vieram abaixo. Abriram-se as cadeias. O carcereiro, então, desesperado, achou que todo mundo tinha fugido. Paulo falou: calma, eu estou aqui, está tudo bem. Nós estamos aqui. E Paulo ainda prega sobre Jesus. O carcereiro se converte, e toda a sua família entrega a sua vida para Jesus. Por quê? Porque eles eram adoradores. Por quê? Porque eles estavam na presença. Por que quando as cadeias caíram e ruíram, eles não fugiram? Porque antes de estar presos fisicamente, eles eram livres interiormente. E a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quanto mais você adora, quanto mais você é um adorador, quanto mais você busca a santidade no Senhor, para que você possa, através das suas atitudes, começando pelo seu pensamento, você seja aquele que adora o Senhor, mais livre você é. Quanto mais você adora, menos força o inimigo tem na sua vida. Quanto mais você adora, mais as cadeias vão sendo quebradas. Quanto mais você adora, menos doente você fica. Quanto mais você adora, mais fortalecido no Senhor você fica. Então se eu adorar muito eu não vou ficar doente. Não é isso que eu estou falando. Nós somos feitos de um corpo corruptível. E corpo corruptível, ele está suscetível às intempéries do dia a dia, da natureza, da vida.
que nós vamos ficar doentes fatalmente. Mas uma vida de adoração, ela nos leva a um outro nível no reino do Espírito. Uma vida de adoração faz nós rompermos em lugares que nós não imaginávamos que poderíamos viver. Sabe, irmãos, durante muito tempo, às vezes que eu chegava na igreja, a Gesa, ela sempre gostou, né? Eu amo o louvor, a parte do louvor, a parte... Mas durante muito tempo, você chegava atrasado na igreja, por exemplo, você falava assim, pelo menos eu peguei a palavra. Eu perdi o louvor, mas não tem problema, pelo menos eu peguei a palavra. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem falado comigo, que a parte essencial do culto é o momento em que nós adoramos o nome dele. A parte essencial, eu posso chamar da parte principal do culto, é o momento que nós adoramos o Senhor. Mas nós ouvimos durante toda a nossa vida de crente que o louvor, a adoração prepara o coração para receber a palavra. E até ontem eu dei uma palavra sobre isso. Mas o Senhor está transicionando a minha mente, o meu entendimento. O louvor então prepara o coração para receber a palavra. Na verdade, ao contrário, a palavra prepara as nossas vidas para ser uma vida que adora o Senhor. Para ser uma vida que adora o Senhor. A minha alma anseia pelo dia que nós vamos chegar aqui e nós vamos ficar até as 11 da manhã só adorando o Senhor. Por que isso não aconteceu ainda? Porque o Espírito não nos deu a ordem, não nos autorizou a fazer isso. Mas o dia que Ele autorizar, as cadeias vão cair. Então nós precisamos entender que quando a palavra fala, Jesus está falando, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, na perfeição daquilo que Ele já nos criou, daquilo que Ele já nos fez, do sopro que foi nos dado, do Espírito em nós que está pronto, e nós entregamos a nossa vida em adoração a Ele, 100% dos nossos dias, 100% das nossas horas, 100% dos nossos minutos, dos nossos segundos, dos nossos milésimos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, adora o Senhor. Mas Ele também procura adoradores que adorem em verdade. E como que eu adoro ao Senhor em verdade? Através do conhecimento da verdade. E conhecer a verdade é o que vai nos libertar e nos vai tornar livres para adorá-lo. E como que eu conheço a verdade? Conhecendo a palavra da verdade. E a palavra é Jesus. João capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. E a palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos encontrar a vida, acessar a vida, seja ela abundante nessa terra, ou seja ela a vida eterna, através de um caminho. E nesse caminho nós precisamos adorar ao Senhor em verdade. Ele é o caminho que nos leva à vida, mas a verdade precisa habitar em nós, como adoradores que adoram em verdade, entregam a sua vida em adoração, para que nós possamos acessar essa vida.
E o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que o Pai procura? Por que o Pai procura? Porque a palavra fala que Ele sonda os nossos corações. O Senhor está com os olhos sobre as nossas vidas. E Ele está aguardando o momento em que nós vamos buscar agradá-lo com a nossa vida de adoração. Uma vida que vai provar das maravilhas do Senhor, não por interesse, mas porque entregou tudo para adorá-lo. Eu e você, nós precisamos compreender o poder da adoração. Quando o povo de Israel se levantava para guerrear, o que ia na linha de frente da batalha eram aqueles que tocavam instrumentos, eram aqueles que adoravam ao Senhor com músicas, com cânticos, com louvores. E essa era uma estratégia do céu para aquele povo, para que aquele povo pudesse vencer as batalhas. Gideão estava com milhares de homens, e o Senhor foi fazendo testes e provas, e foi tirando pessoas até que Gideão ficasse com 300 homens. E ele vai para a guerra com 300 homens. Mas o que vence a batalha é o Senhor e suas estratégias. E as estratégias do Senhor sempre foram: a adoração está em primeiro lugar. Quando nós aprendemos, através de Jesus, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração que nós vamos ficar repetindo e lendo aqui o que está escrito e falando o tempo todo, mas é uma forma que o Senhor nos ensina a orar. E Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é o quê? Qual que é a primeira expressão da oração do Pai Nosso? Adoração. Santificado seja o teu nome. Eu te adoro, porque o Senhor é santo. Meus irmãos, há uma chave na adoração. E se nós conseguirmos, pelo poder do Espírito de Deus, com a ajuda do Senhor, a entender quem nós somos, que nós fomos feitos para adorar ao Senhor, e adorar ao Senhor, repetindo, não é ficar cantando hinos para o Senhor apenas. Isso faz parte de uma vida de adoração. Adorar ao Senhor é ter uma vida de entrega a Ele, em todas as áreas da nossa vida. Sabe os lugares que você frequenta? Isso fala muito da tua adoração. Sabe as mesas que você senta? Isso fala muito da tua adoração. Sabe as palavras que você fala? Isso fala muito da tua adoração. Sabe os pensamentos, como eu já falei? Isso fala muito da tua adoração. Sabe as amizades? Ah, mas eu não posso ter amigos. Você pode? É claro que pode. É claro que pode. O problema é quando os seus amigos te influenciam e você perde a essência por causa das amizades. Há coisas na nossa vida que nós precisamos decidir abrir mão. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Abrir mão, renunciar, porque o Evangelho é um Evangelho de renúncias. E nós precisamos entender que há necessidade de renunciar. Há pessoas que não permanecem na presença do Senhor. Há pessoas que não permanecem na igreja. Por quê? Porque fatalmente, quando o Evangelho é pregado, o Evangelho genuíno, a palavra de Deus está sendo pregada, essa pessoa vai ser confrontada. Todos nós seremos confrontados pela palavra
que vai dizer que nós precisamos renunciar a alguma coisa que está desagradando o Senhor. E isso é todos os dias. Por quê? Porque se você tem vida com Deus, você medita na palavra, a palavra vai te confrontar. E todo confronto é para o seu crescimento. Todo confronto é para o meu crescimento. Todo confronto é para o nosso crescimento. A afronta, não. A afronta é para humilhação. A afronta é para vergonha. A afronta, ela é a prima mais próxima do julgamento. Mas o confronto, ele é para o nosso crescimento. E nós crescemos quando somos confrontados. Que nós possamos assumir uma vida de adoração. Que nós possamos assumir que nós fomos criados e formados para adorar ao Senhor e que Ele nos encontre, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele está procurando, é porque nem todos que entregaram a sua vida a Jesus ainda adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é triste. Infelizmente. Nós erguemos a nossa mão, vamos à frente, recebemos uma oração, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, mas nós só ficamos com a parte do Salvador. Por quê? Porque a gente quer ir para o céu. E a parte de que Ele é nosso Senhor, a gente deixa para lá, deixa para outro dia. Não, Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor da nossa vida, nós somos seus servos. E como seus servos, nós precisamos obedecer às suas ordens. Não tem como entregar uma porcentagem da nossa vida ao Senhor. Ou nós entregamos 100%, ou nós vamos ficar devendo. E a palavra de Deus fala: não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Que você fique com essa palavra. Que você reflita nas verdades das Escrituras. Abra tua Bíblia em João capítulo 4 e medite nas verdades das Escrituras. Naquilo que o Senhor está informando nessa manhã. Porque tudo que o Senhor nos informa, nós agora precisamos dar uma resposta para Ele. E qual será a resposta que nós temos dado ou que nós vamos dar? Lembre-se, a palavra da verdade nos prepara para sermos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, não fique longe dessas Escrituras. Não saia de perto das Escrituras. Não saia de perto da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame as verdades da palavra. Mesmo que muitas vezes venha a doer. Mesmo que muitas vezes parece que venha a mexer conosco. É isso mesmo que ela faz. Ela mexe conosco, porque importa que do nosso interior fluam rios de águas vivas. É de dentro para fora. É do nosso interior para o nosso exterior. E assim nós vamos crescendo com o Senhor em adoração, agradando o coração dele, para a glória do nome do Senhor. Amém?